tela Composição na carteira vai apresentar a alocação da carteira dos fundos. Então, aqui a apresentação inicial, a gente vê a alocação da carteira do fundo Dynamo Cougar FIA com aqueles 3 meses de delay de apresentação, prerrogativa dada aí pela CVM de esconder a carteira realmente. Então, aqui a gente está vendo em janeiro, fevereiro e março as posições do Dynamo em títulos não revelados. Então, tem ações, investimento no exterior, títulos públicos, outros ativos aqui. Então, a gente consegue entender o quanto que ele está alocado em ações, investimento no exterior, em títulos públicos, no tipo de investimento, mas não efetivamente quais ações que ele está alocado, quais investimentos no exterior são exatamente. A última carteira dele aberta é dezembro, então se eu clicar com o botão direito aqui nesse mês e ordenar essa coluna de forma decrescente, o sistema vai me apresentar a última carteira revelada, como que estava a alocação dos ativos aqui de forma decrescente. Isso a gente vai poder fazer então para dezembro aqui no caso do Dynamo. Vocês terão aqui fundos que já estarão com a carteira de março, por exemplo, aqui aberta, e eu vou conseguir fazer essa análise da alocação no detalhe. A gente vai ter algumas opções aí para trabalhar com as colunas aqui dessa janela. Então, uma delas, vocês já viram, eu consigo fazer ordenação aí de forma crescente ou decrescente por qualquer coluna. Outra coisa que a gente pode fazer é agrupar uma coluna. Então, se eu clicar com o botão direito aqui em cima da coluna tipo de investimento, vocês terão essa opção aqui, agrupar por essa coluna. O sistema ele vai somar todas as posições em comum, a evolução histórica aqui da alocação em ações, investimento no exterior, nos outros tipos de investimento. É possível a gente ver essa apresentação aqui da alocação por tipo de investimento de forma gráfica também. Se eu clicar nessa bolinha aqui superior, o sistema vai me apresentar a alocação aí nesse gráfico de pizza, e eu posso trocar aqui mês a mês, lá para trás, como que o fundo foi alocando aí os ativos na carteira, como que o fundo foi rebalanceando aí essa carteira. Para voltar para a tabela, só clicar nesse quadradinho aqui superior, que o sistema volta aqui a visão que a gente tinha antes. Caso eu queira, por exemplo, estudar a estratégia de alocação do Dynamo apenas focado na carteira de ações dele, eu posso também fazer um filtro e restringir aqui a um determinado tipo de investimento que eu queira analisar. Então, se eu clicar com o botão direito nessa coluna, a gente vai ter uma opção aqui, inserir filtro baseado nessa coluna. Vou selecionar ela aqui. Aqui embaixo eu tenho o tipo de investimento. Nessa setinha, a gente pode vir aqui e selecionar o ativo que a gente quer ver. Então, eu vou aqui destacar os demais, vou escolher somente ações. Eu poderia somar aqui outros tipos de investimento na carteira também, mas vou manter aqui somente ações. Dou OK e dou OK aqui embaixo. Agora ele vai, então, desprezar os demais tipos de investimento, me restringir a ações. Eu tenho todas as ações agrupadas aqui em 43 itens, porque realmente a gente fez o agrupamento dessa coluna. Para desagrupar, clico aqui com o botão direito, venho na opção aqui desagrupar. O sistema abre aí todas as ações que o Dynamo Cougar eventualmente teve ao longo ali dos últimos 12 meses. Posso aqui mexer com a largura aí dessas colunas. E aqui a gente pode também trazer outras informações para complementar a análise desse relatório. Então, se eu quiser, por exemplo, entender como que o Dynamo Cougar ele aloca de forma setorial as ações da carteira dele. Não estou vendo classificação setorial aqui nessa tela, mas a gente vai poder trazer. Clicando com o botão direito em qualquer lugar aqui dessa janela, a gente vai ter a opção inserir coluna. Agora a gente vem aqui, trazer a informação que a gente quer, dados cadastrais, das ações, porque eu vou trazer informação de dados cadastrais de ações, e eu tenho aqui várias classificações setoriais, setor Nikes, economático, econômico da Bovespa, subsetor da Bovespa, segmento Bovespa. Vou escolher aqui setor Nikes, e o setor Nikes aqui em definição avançada vai ter 3 níveis de classificação diferentes. Vou escolher a nível 1, que me traz aqui 20 categorias, dou OK, e o sistema já vai apresentar aqui pra gente a classificação setorial aí das ações na carteira do Dynamo. Para a gente somar posições aqui do mesmo segmento, eu faço o mesmo movimento que a gente fez antes com o tipo de investimento. Clico aqui com o botão direito, agrupo por essa coluna, o sistema vai somar as posições aí dentro do mesmo setor, e aqui a gente vê como ele veio distribuindo as ações de forma setorial. Posso visualizar essa tabela aqui também através do gráfico. Então, no momento que vocês desejarem, pode clicar nessa bolinha, o sistema vai abrir aqui para mim a alocação da carteira de forma setorial. E eu posso ir vendo aí, mês a mês, como que o Dynamo foi dando prioridade para um segmento em detrimento de outro ao longo dos meses. Para voltar para a tabela, clico ali no quadradinho, ele volta aqui para a gente.
Eu criei aqui mais uma coluna com a classificação setorial, mas vocês poderão aqui criar várias outras colunas com informações para analisar no detalhe estratégia de alocação aqui da carteira do fundo. Então, vocês terão uma limitação aqui de apresentação de colunas de até 1024 colunas. Então, pode trazer outras informações aí que serão determinantes para a análise de vocês. E aqui pode ser qualquer informação, por exemplo, eu poderia trazer valor de mercado das ações, retorno, classificação aqui do nível de governança da empresa. Por exemplo, se eu desagrupar a coluna aqui de setor, eu posso vir aqui agora trazer o valor de mercado dessas ações. Clico o botão direito, insiro novamente uma coluna, vou lá em indicadores de mercado, aqui a gente tem o valor de mercado, ou poderia vir aqui no localize e digitar a informação que eu quero. Seleciono. Entro aqui em definição avançada, caso eu queira fazer alguma parametrização específica, dou OK. E o sistema apresenta para a gente o valor de mercado dessas ações. Então, isso eu poderia fazer com qualquer informação que tem aqui no sistema, que vai ser relevante aí para a minha análise. Outras parametrizações que será possível a gente fazer nessa janela. Por exemplo, tenho aqui apresentado os últimos 12 meses da carteira do Dínamo, focado aqui na análise de ações. Mas, se eu quiser abranger esse período para 24 meses, por exemplo, entro aqui nos 3 tracinhos, em vários parâmetros, onde eu vou ter os opcionais aí da janela. Então, aqui a gente pode colocar como data inicial, ao invés dos últimos 12 meses, 24 meses. Posso escolher para que a apresentação dessa carteira venha de uma data específica. Posso escolher para que venha aqui desde o início da série. Então, se eu escolher aqui 24 meses, por exemplo, e der OK, o sistema vai abranger aí esse período de pesquisa da carteira e eu vou ver essa carteira a partir aqui de abril de 2019. Então, estou vendo toda a evolução da alocação aqui da carteira de ações. Se eu quiser, por exemplo, desprezar esses meses que não têm posições abertas, posso ir lá nos 3 tracinhos em parâmetros e aqui na data final escolho data da última carteira aberta. Dou OK, ele vai omitir os meses em que existem posições escondidas e vai apresentar só até dezembro aí pra gente. Outras parametrizações que a gente vai ter aí dessa janela, aqui nos opcionais em vários parâmetros. Aqui eu tenho como trocar, como que vai ser a apresentação aí do gráfico de pizza, moeda, aqui em composição de carteira, assim como todas as janelas do sistema. A gente tem a opção de troca de moeda, ajustar aí pela inflação, e eu tenho aqui a apresentação. Tô vendo essa alocação em peso percentual. Se for legal para vocês apresentar em valor financeiro, é só trocar aqui para valor financeiro, posso escolher as unidades, número de casas decimais, dou OK, o sistema apresenta aí para mim agora a composição não mais em percentual, mas sim em valor financeiro. Vocês podem perceber, então, que a gente vai ter duas formas de parametrizar como esse relatório vai ser apresentado aí para mim. Se eu colocar o botão direito em cima da coluna, o sistema vai dar todas as opções que eu tenho para trabalhar com base naquela coluna. Então, aqui eu posso ordenar de forma crescente, decrescente, inserir filtro, agrupar, ocultar, apagar a coluna. Todas as colunas terão aí opcionais. Então, sempre que vocês quiserem fazer uma configuração que vai levar como base uma coluna, quero agrupar uma coluna, quero filtrar por ela, quero ordenar por aquela coluna, sempre botão direito em cima da coluna. Quando a configuração for levar em consideração a janela como um todo e não uma coluna especificamente como base, vai estar aqui nos 3 tracinhos em vários parâmetros. Outra opção que vocês terão de trabalhar aqui com a composição da carteira será analisar a carteira de fundos que comprem cotas de outros fundos. Então, eu vou fechar essa janela aqui de composição de carteira e abrir ela novamente para voltar ao default aqui do sistema de apresentação e vou trocar o fundo selecionado para um fundo que eu sei que vai comprar cotas de outros fundos, basicamente. Então, abrindo aqui este fundo Forlosfia, eu tenho quais os fundos que ele compra aí na carteira. Então, tenho aqui aberto Franklin Templeton, Bram, Bahia, Oceana e assim por diante. Caso vocês queiram abrir carteira aqui do Bogari, que o Forlos compra, e entender o que tem abaixo dele, só clicar nesse maisinho aqui à esquerda do fundo que o sistema vai abrir carteira dele. Legal, então abriu aqui a carteira do Bogari, o Bogari ele compra aqui o Master. Se eu quiser abrir aqui, eu posso também abrir esse outro fundo e abrindo aqui para entender como que está a alocação aí da carteira deste fundo, o qual o Forlus está comprando. Caso tenhamos como objetivo entender qual a alocação do Forlus indiretamente através dos fundos que ele compra, eu poderia ficar abrindo um fundo por vez, aqui abrindo os fundos que estejam abaixo dele eventualmente, só que isso daria um trabalhão. O sistema ele vai
dar uma opção para vocês de já explodir a carteira de todos esses fundos que houverem abaixo aí do For Luz. Eu vou ir lá dentro dos 3 tracinhos aqui em vários parâmetros e a gente vai ter esse terceiro quadrante aqui com essa opção. Para fundos que contiverem investimento em outros fundos, abrir os outros fundos e consolidar seus componentes. Dou OK, o sistema já vai explodir a carteira aqui abaixo do For Luz e vai apresentar aqui já a posição indireta que ele tem através desses fundos já ponderado pelo capital investido. Então aqui, se eu quiser entender a última carteira completamente aberta em dezembro, clico aí com o botão direito, ordeno de forma decrescente, sei aqui que o ativo ao qual o For Luz se expõe mais é a Vale, aí pelos fundos que ele compra, seguido da B3, Petrobras. Posso clicar com o botão direito aqui em tipo de investimento, agrupar, entender por tipo de investimento, o quanto que o For Luz se expõe no tipo aqui ações, investimento no exterior, em units, operações compromissadas, operações a termo, enfim. Aqui é como se a gente estivesse agora analisando a alocação direta do capital, né? Como se o For Luz estivesse fazendo a gestão direta do capital. Eventualmente, vocês podem também se perguntar se é possível a gente abrir a carteira dos fundos que estão abaixo do For Luz, só que manter a árvore, né? Entender quais os fundos que estão comprando o quê. Eu vou ir lá dentro dos parâmetros, alterar aqui a nossa opção para não mais consolidar, dou OK. Ele traz aqui novamente a carteira que o fundo investe aí, os fundos que ele está comprando. Vou aqui novamente com o botão direito no tipo de investimento, desagrupar. Então tenho aqui a visão inicial que a gente tinha dessa composição. Se eu clicar no maisinho então ao lado de cada fundo, o sistema vai abrir apenas o fundo selecionado. Nesse mais que a gente tem ao lado da palavra descrição, o sistema ele vai abrir a carteira já de todos os fundos abaixo do For Luz, sabendo realmente qual fundo que está investindo no que. Então começa aqui com a carteira do Franklin, já aberta, e conforme a gente for descendo aqui, ele vai trazendo os ativos que ele tem abaixo dele, depois ele traz aqui Bram e assim por diante. Então dessa forma a gente consegue entender a alocação mantendo aí essa árvore de qual fundo que está investindo no que. Caso eu quisesse entender dos fundos que o For Luz compra, quais são fundos de ações, quais são fundos multimercado, quais são fundos de renda fixa, a gente pode fazer esse tipo de estudo. Vou fechar aqui essa abertura para trazer novamente a apresentação aqui dos fundos que o For Luz está comprado. E agora a gente vai criar uma coluna para trazer a classificação desses fundos. Botão direito inserir coluna. Vamos lá em dados cadastrais. Agora o dado que eu vou trazer são dos fundos. Então seleciono aqui fundos e trago aqui, por exemplo, uma classificação. Tem classificação Ambima, classe Ambima, vai ter várias aqui, vocês podem testar, entender qual melhor vai se aderir aí à análise que vocês querem fazer. Vou escolher aqui classe Ambima, dou OK. O sistema me apresenta que o For Luz ele compra fundos de ações aí na carteira. Posso trazer a classificação para trazer uma classificação mais específica. Então vou lá inserir coluna, dados cadastrais dos fundos, tenho a classificação Ambima, dou OK. Então ele apresenta aqui para mim qual o tipo aí de fundos de ações que o For Luz compra. É possível então a gente também filtrar. Só quero entender da carteira do For Luz os fundos de ações livre que ele possui. Botão direito nessa coluna, inserir filtro, e aqui o filtro vai ser o seguinte lógica: coluna condicional que me interessa. Então da coluna classificação Ambima, eu quero que o sistema me apresente quem for ações livre. Então nessa terceira setinha, vou escolher a classificação que eu quero ver apenas, dou OK e dou OK aqui embaixo. Então agora eu tenho aí somente os fundos dentro dessa classificação, tá? Então vocês vão conseguir agrupar por colunas, filtrar aqui as colunas, então trabalhar com essa composição de carteira de várias formas diferentes. Ver aí carteira de fundos que comprem cota de outros fundos, com a carteira desses fundos explodida ou sem consolidação, enfim, vai ter várias formas aí de trabalhar com essa composição da carteira. Tendo dúvidas adicionais, entre em contato aqui com o nosso suporte, estamos à disposição.